Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso Friday MC Club. Hoje a doutora Giovana vai apresentar mais um trabalho na nossa linha do tempo de síndrome craniana aguda, né? Agora já falando sobre os novos, que já não são mais novos, mas na época eram novos, antiagregantes, né, os inibidores da P2Y12, dando destaque hoje ao estudo Plato, né, que foi revolucionário aí, mas existem muitas críticas hoje que a gente vai comentar aí no final do trabalho. Gil, todo seu, pode começar. Bom dia a todos. Tá passando certinho aí, né? Tá sim. Certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo Plato, que foi um trial que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2009. Bom, como introdução, a gente sabe que o clopidogrel ele era droga padrão em associação à aspirina no tratamento das síndromes coronarianas agudas naquela época. Porém, ele tinha algumas limitações por ser um profármaco, também depender de metabolismo hepático, ter um início de ação mais lento e uma resposta variável. Aí surgiu o ticagrelor, que veio como uma alternativa por ser um inibidor reversível do receptor P2Y12. Tem um início de ação mais rápido e um efeito antiplaquetário mais intenso. E a pergunta que surgiu foi se o ticagrelor seria superior ao clopidogrel em reduzir eventos cardiovasculares na síndrome coronariana aguda. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar se o ticagrelor reduz a ocorrência de morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou AVC em comparação com clopidogrel em pacientes com síndrome coronariana aguda. Esse estudo foi um ensaio clínico multicêntrico, randomizado e duplo cego, incluindo mais de 18 mil pacientes com síndrome coronariana aguda, com ou sem supra de ST. Os pacientes eles foram randomizados para um grupo que usaria o ticagrelor em uma dose de 180 miligramas de ataque, seguida de 90 miligramas 2 vezes ao dia. E o outro grupo foi o clopidogrel, usou o clopidogrel em dose de ataque de 300 a 600 miligramas, seguida de 75 miligramas por dia. Todos os grupos receberam aspirina e o follow-up foi de 12 meses, tendo como desfecho primário morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou AVC. Aqui a gente pode ver nessa tabela as características dos pacientes do estudo e dá para perceber que a população era bem representativa dos pacientes que a gente vê no nosso dia a dia. Eram pacientes com uma idade média de 62 anos, com cerca de 28% de mulheres, e em relação aos fatores de risco, 65% tinham hipertensão e cerca de 25% com diabetes. Aqui é a continuação da tabela, em que mostra que os pacientes, 20% tinham infarto prévio, e quanto ao tipo de síndrome coronariana aguda deles, aproximadamente 38% tinham infarto com supra e 43% era infarto sem supra, e 17% com angina instável. Então, os dois grupos, eles estavam bem balanceados, o que vai garantir uma validade aí da comparação. Aqui a gente já começa a ver os resultados principais. Então, o desfecho primário, ele ocorreu em 98%, 9,8% dos pacientes, no grupo que usou o ticagrelor, contra 11,7% no grupo que usou o clopidogrel. Isso representa uma redução relativa de risco de aproximadamente 16%, o que é altamente significativo. E separadamente, quando a gente destrincha os desfechos, os subgrupos, a mortalidade cardiovascular foi menor com ticagrelor, de 4% versus 5,1%. O infarto também foi menor, de 5,8% contra 6,9%. E a mortalidade total também teve diferença, de 4,5% com ticagrelor e 5,9% com clopidogrel. Para o AVC já não houve tanta diferença significativa.
Ou seja, o ticagrelor ele trouxe benefício tanto em mortalidade quanto em eventos isquêmicos. Aqui eu destaquei também a questão dos sangramentos, né? Então, em relação à segurança, a taxa de sangramento maior foi semelhante entre os grupos. Cerca de praticamente 11% aí de sangramento, de taxa de sangramento nos dois grupos. Porém, quando a gente exclui os sangramentos relacionados à cirurgia, o ticagrelor ele apresentou uma taxa discretamente maior, de 4,5 contra 3,8. E, além disso, o ticagrelor também causou mais efeitos de dispneia, 13,8% contra 7,8%, que é um dado que chama atenção. Aqui eu trouxe as curvas, né? Nessa primeira curva a gente vai ver o desfecho primário, e a gente consegue perceber que a curva azul do ticagrelor, ela se afasta da curva vermelha do clopidogrel já nos primeiros meses. E aí ela se mantém com menos eventos até praticamente um ano, mostrando que o benefício foi significativo no desfecho primário. E no gráfico à direita, as curvas praticamente se sobrepõem, mostrando que não houve diferença em sangramento maior entre os grupos. Então, esse estudo mostrou que o ticagrelor reduziu a mortalidade e eventos isquêmicos de forma consistente. Não teve aumento global também do sangramento, e os resultados eles se mantiveram em praticamente todos os subgrupos analisados. E um ponto curioso foi que na América do Norte o benefício do ticagrelor foi menor, mas não houve explicação para isso clara para a gente entender. Em relação às limitações, vale destacar que o estudo foi financiado pela AstraZeneca, que é uma fabricante do ticagrelor, e a gente também teve diferenças regionais, que não teve uma causa totalmente definida. Por fim, houve um aumento da dispneia e de pausas ventriculares nos primeiros dias, embora isso raramente tenha levado à descontinuação do tratamento. E concluindo, então, o Leighton, né, mostrou que o ticagrelor é superior ao clopidogrel no tratamento da síndrome coronariana aguda. Ele reduz morte cardiovascular, infarto e mortalidade total, e sem aumento significativo de sangramento maior. Com base nesses resultados, o ticagrelor passou a ser a droga de escolha nas principais diretrizes de cardiologia para os pacientes com síndrome coronariana aguda, sempre que disponível e sem contraindicações. Então, o checklist do nosso trabalho, ele completa todos os requisitos, né? E, enfim, é isso. Janine, se quiser. Beleza, Gil. Parabéns aí pela apresentação. O Cleiton é um trabalho clássico aí, que foi muito renomado na época. Engraçado ver que até se o professor puder comentar depois. Eu lembro que eu estava na faculdade quando saiu, e a sensação que eu tenho é que assim, ele foi chegar aqui em Cuiabá, era 2013, 2014, mais ou menos, era o que eu lembro, assim, que vocês começaram a prescrever, até padronizaram lá no hospital, e realmente foi uma febre, assim, foi um trabalho que mostrou uma redução de mortalidade expressiva, né, uma nova droga promissora, como a gente sempre fala, nessa época a gente tinha muito medo de trombose aguda de stent, né, a gente talvez não tinha o mesmo medo que a gente tem hoje para sangramento, né. Oi? Eu também. Criança aqui. Foi bom. Então, reduzir ainda mais a mortalidade, reduzir desfecho, pareceu ser algo muito positivo. É uma droga que até hoje está com uma recomendação classe 1 nas diretrizes, né? Em relação superior ao clopidogrel, mas tem uma frase legal do Joe Amendola, que ele fala assim, que trials mostram o que a gente deve fazer e os ensaios clínicos mostram o que a gente está fazendo, né? E quando a gente parte para os trabalhos de vida real, a gente tem o Philo, o Responde, vários trabalhos que quando usam o ticagrelor na vida real,
eles não conseguem reproduzir esses achados do Plato, entendeu? Então, assim, não parece ter essa redução de mortalidade. O RESPOND, que avaliou a questão da agregação plaquetária, não mostrou que ela tem uma agregação plaquetária tão superior ao clopidogrel, assim. Na época, eu lembro, é uma crítica que até o Zarur aí pode comentar melhor, a gente chegou a padronizar num dos hospitais aqui de Cuiabá, a ponto de ser usado como primeira linha de tratamento, mas a gente descontinuava muito pela questão da dispneia, que parece ser muito superior. Não é 13%, não. É muito mais que isso. Então, parece uns 30%, né, professor? Daí para mais, viu? E, assim, fora a questão dos bloqueios também, que parece acontecer na prática também, e que gera muita descontinuação, né? Até um dos pontos críticos, né, que não sei se vocês já ouviram falar do ISA-REACT, que foi um trabalho comparando o Prasugrel quanto o Ticagrelor, e todos achavam que o benefício líquido ia vir a favor do Ticagrelor, por os dois serem potentes, e a gente já ter uma redução expressiva da taxa de evento, e que possivelmente no desfecho de combinado, né, benefício líquido, o Ticagrelor ganharia por talvez causar menos sangramento, né? E na verdade, o que a gente viu é que não, que o Prasugrel pareceu ser superior, lógico, é um estudo aberto, né, de vida real, né, não foi um estudo duplo cego desenhado para isso, e talvez por isso as diretrizes não prefiram o Prasugrel ao Ticagrelor, mas o que a gente vê na prática hoje é que a tendência das pessoas, quando tem a possibilidade, acaba preferindo o Prasugrel ao Ticagrelor, né? Um outro ponto que eu acho interessante ressaltar aí, que eu até me surpreendi na hora que eu estava lendo, que quando o paciente ia para a cirurgia, ele suspendia o clopidogrel com 48 horas, e não é a nossa prática, né? Hoje a gente suspende pelo menos 5 dias, mas é interessante ver que mesmo nesse contexto aí não teve um aumento de sangramento significativo em pacientes que foram submetidos à cirurgia, né? De forma que, assim, pensando num contexto igual, tipo, a paciente lá da CIV, que teve que operar de emergência, talvez seja razoável suspender com 2 dias. E, só para finalizar e passar a palavra aí para o professor Zé Panatário, que a gente pode falar também, que eu acho que eu cheguei a mandar para vocês uns 2 editoriais do pessoal da BMG, né, da revista, né, onde eles começaram a investigar esses dados do Plato, no sentido que existem autores que são citados como autores principais que nunca incluíram pacientes, existem autores que não foram citados e incluíram pacientes, existe uma divergência que no trabalho ele coloca, tipo assim, que houve 902 mortes, e aí quando você pega o relatório do FDA, aparece lá 950 mortes. Então, por que essas quase 50 mortes aí foram excluídas do trabalho? Será que é para expressar essa evidência, esse poder estatístico, entendeu? A mesma coisa desse RESPOND que eu falei, né, que quando eles soltaram o trabalho, soltaram com evidência, com P significativo para uma agregação mais forte plaquetária, mas quando você vê os dados que apareceram para o FDA, a significância não bate, entendeu? Então, assim, existem muitas críticas, principalmente quando você analisa, como a Giovana falou, nos Estados Unidos, onde os dados foram avaliados por um comitê independente, o Ticagrelor não teve essa significância de redução de desfecho quando comparado ao clopidogrel. Ele só teve nos outros países da Europa, Rússia e tal, onde os dados foram avaliados pela empresa patrocinadora. Então, assim, continua sendo uma indicação de diretriz, é lógico, naquele contexto, um paciente que precisa de uma agregação plaquetária mais forte, ou o paciente que a gente suspeita de uma resistência ao clopidogrel é uma opção, mas acho que, assim, na vida real, a gente tem que levantar todos esses pontos aí para considerar a prescrição e a discussão. Desculpa ter alongado um pouquinho aí, mas
professor Zagur, Natália, se quiserem comentar alguma coisa também. Acho que você citou os pontos que eu tocaria. Essa avaliação de real life, né, como você colocou, de dispneia, é muito presente, tá, gente? Muito presente mesmo. Tanto é que eu até fico com receio de prescrever ticagrelor pensando nisso, porque o paciente ele vai voltar com essa queixa, cara, quase certo. E não é uma queixa irrelevante para o paciente, sabe? Ele se incomoda, né? Ele se incomoda muito com a dispneia. Não é uma dispneia que vai gerar o paciente fazer uma insuficiência respiratória, nada disso não. Mas o incomoda e é diária, tá? Então, é um ponto, sim, relevante, tá? Dessa droga. 13% nunca, tá? É muito mais que isso. Janine colocou 30, acho que até mais que isso, tá? É bem frequente. Bom, segundo ponto, também a Janine colocou, que a avaliação dos Estados Unidos, né, da América do Norte, em geral, a legislação ela é muito agressiva com a fraude, entendeu? Então, se eles fraudassem por lá, eles poderiam tomar grandes consequências, tá? Então, na verdade, salta aos olhos, né? Você ter... Por que na América do Norte não ter feito e nos outros locais ter? Não faz nenhum sentido, né? Então, sim, tem que ser levado em consideração isso. Óbvio que eu ainda prescrevo, porém, com a ressalva de que eu não vou substituir o clopidogrel a princípio, né? Principalmente paciente do SUS, não faz muito sentido isso. A não ser que eu tenha algum evento ou o paciente ele tenha feito tenha tido algum problema com o clopidogrel, você pode trocar, tal, mas não é mais uma primeira linha. Como a Janine colocou, a gente tinha assumido e a gente assume, não tá errado você comprar o trabalho, né? O trabalho bem feito, parece ser bem feito, e os dados parecem ser impactantes, infelizmente, você tem que acreditar nisso, né? Não tem muito o que fazer. Só que aí a gente vai percebendo que na vida real não é bem assim, e aí a gente fica com um pouco de receio. Se eu não me engano, na época, eu não me lembro dos dados, Janine, mas na época houve uma crítica em relação ao Plato, da dose do clopidogrel. Eles deram muito pouco, 600 miligramas, entendeu, em dose de ataque. Então, esse também tinha sido um ponto de crítica em relação ao efeito ter sido pior por causa disso. Mas eu não me lembro certinho qual que foi a porcentagem. Não lembro também, professor. Duas coisas que eu ia até perguntar para o senhor. Em relação à dispneia, dos casos que eu peguei, era meio que, tipo, uma sensação de falta de ar, e queixa que aquela, tipo, Eles falam que quer suspirose, puxar né? o ar e parece que o ar não vem, não é aquele taquidispneia, aquela hipoxemia, né? Uma coisa mais subjetiva, né? É mais um incômodo. Uhum. E aí ela pode ocorrer de 5 a 2 semanas, né? Depois que inicia, e pode parar depois de um mês que para a droga, era uma coisa assim, né? Isso aí. Ela tende a se autolimitar. Tem alguns casos que eu peguei, Janine, que não melhorou não, assim, mas geralmente com 1 mês e meio de persistência da tomada da medicação, alguns pacientes relatam uma melhora, mas é uma coisa que é muito chata, eles não dá, o paciente volta no outro dia com isso aí, tipo assim, uma semana ele vai. E eu também acho Ele que é volta, mais. inclusive, achando que está tendo evento, normalmente, né? Ele volta preocupado, É uma hein? sensação muito ruim quem fala que tem, assim, quando toma um remédio. Uma falta de ar, eles não conseguem nem explicar. Uma gastura, uma coisa assim. Mas eu não, na prática mesmo, acho que a principal limitação para mim além da questão do preço, do perfil do paciente, assim, é essa dispneia aí mesmo. E uma coisa que eu até ia comentar, assim, a gente está falando do pleito hoje, vai falar do Triton semana que vem. E assim, quando você vê a questão de mundo, parece que o Brasil está bem atrás, onde o mundo inteiro prefere ou o prasugrel ou o ticagrelor, enquanto o Brasil a gente usa majoritariamente clopidogrel. Mas até o que eu comento com o Daniel, não está aqui hoje, é que a sensação que eu tenho é que aquela quantidade absurda, assim, digamos, que a gente tinha de trombose aguda distente, de evento, talvez fosse mais relacionado
O tipo, né, do colocação stent. do É, stent, Colocação. do stent não estar bem implantado, de não ter sido bem balonado, de ter ficado um pouco para trás do ósquio, de ter pegado um sub-ramo do que talvez propriamente o clopidogrel. Não sei, eu tenho a sensação que os meninos, o pessoal melhorando a Eu mão, vejo que o trombose hemodinâmica, com existente ar, hoje foi descontinuação do clopidogrel. Basicamente isso. não sei. Eu não vejo todo esse, eu fico brincando, eu não acho que é esse morango todo aí que o pessoal pinta desses outros antiagregantes, mas assim, é aquela coisa, a gente não pode falar isso porque tem uma experiência X, né? Mas eu não vejo uma coisa assim, ó, porque tomou o clopidogrel, trombosou. Eu vejo que não tomou o clopidogrel e trombosou, entendeu? Não vejo uma coisa assim que, eu preciso usar o ticagrelor, meu Deus, senão é o melhor dos cenários, assim, na vida. Aí você falou de Brasil, será que esses dados aí que vem tendo não foram, né, superestimados em algumas questões, né? E aí a gente acaba tendo, pega para si, mas como o senhor falou, foi um trabalho bem feito, não tem, assim, nada. Eu tenho algumas críticas em relação a essa questão aí dos outros países, mas na vida real não tenho pouquíssimos raros. Eu acho que eu só peguei uma vez na vida trombose aguda de stent com clopidogrel. Foi uma vez lá no Jardim Cuiabá. Uma vez. Depois você vai pesquisar, é porque realmente o paciente não estava usando. Só um ponto, Enfim. Nath. O estudo original da clopidogrel, Curie, ele mandava, né, no desenho original, ele usava o clopidogrel 2 vezes ao dia, tá? Por 15 dias, se eu não me engano. Você tem esse dado, Janine? Se eu não me engano, era uma semana ou 15 dias usando clopidogrel 2 vezes por dia, 75 miligramas. Depois, Não lembro, para uma vez por não dia. lembro de cabeça. Mas Acho era que isso. apresentaram ele tem umas 3 semanas, mas eu posso dar uma olhada aqui. Exatamente. Então, tipo, se você for usar clopidogrel 2 vezes por dia, cara, não vai muito difícil, cara, acontecer, né, trombose de stent. Então, depois eu confirmo. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Alguns residentes querem fazer algum questionamento? Vou te passar para o podcast, então. É muito importante, porque é real mesmo, tá? Isso aí é o que vocês vão usar. Então, é por isso que a gente parou tanto na discussão. Outra coisa, como a gente colocou, não tem muito motivo do Brasil insistir no ticagrelor em detrimento do prasugrel, né? Porque, foi mostrado que foi inferior. Então, sei lá, não consigo entender muito bem o motivo da gente, porque sim, né, usar ticagrelor. Podemos seguir? Beleza. Vamos lá. Então, o próximo estudo que a gente vai discutir é o Podcast Trial, que também foi publicado no New England em 2025, e ele vai falar um pouquinho sobre o uso do potássio em pacientes com alto risco de arritmia ventricular. Ele foi publicado esse ano, em 2025. Então, o potássio é fundamental para a função elétrica e mecânica do coração, e a gente já sabe que tanto a hipocalemia quanto valores baixos dentro da normalidade aumentam o risco de arritmias ventriculares. Então, alguns estudos mostraram que pacientes com níveis séricos de potássio entre 4,5 e 5 têm menor mortalidade. O podcast, então, ele buscou testar de forma randomizada se elevar esse potássio para essa faixa alta da normalidade traria benefício clínico em pacientes de alto risco. O objetivo do trabalho, então, foi avaliar se um tratamento voltado para aumentar esse nível de potássio entre 4,5 e 5 milimol por litro ia reduzir o risco de arritmia ventricular, hospitalização ou morte em pacientes com CDI. Foi um estudo multicêntrico, aberto, randomizado e de superioridade. Foi realizado na Dinamarca e incluiu 1.200 pacientes com CDI ou ressincronizador desfibrilador. Todos com potássio basal de até 4,3. O grupo de intervenção recebeu suplementação de potássio, antagonista de receptor de mineralocorticoide ou ambos, além de orientação dietética. E o grupo controle
recebeu apenas o tratamento padrão. O desfecho primário foi composto por taquicardia ventricular sustentada, terapia apropriada de CDI, hospitalização não planejada por arritmia ou insuficiência cardíaca, ou morte por qualquer causa. Aqui a tabela demonstrando as características dos pacientes do estudo, e a média de idade foi de 62 anos, em que a maioria eram homens, somente 20% eram mulheres. Então, cerca de 65% também tinham insuficiência cardíaca prévia, metade tinha cardiopatia isquêmica e metade tinha cardiopatia não isquêmica ou arritmias primárias. As frações de ejeções desses pacientes eram em torno de 45%. E os grupos eles estavam bem balanceados. Aqui já falando sobre os resultados principais, após um acompanhamento aí de 40 meses, o desfecho primário ele ocorreu em 22,7% do grupo do potássio, que fez uso do potássio, contra 29,2% do grupo controle. Isso significa uma redução relativa de risco de 24%. Teve um hazard ratio de 0,76 e um P de 0,01. O número necessário para tratar foi de 12 pacientes tratados para evitar um evento. E os resultados eles foram consistentes nos diversos subgrupos, como a gente pode ver aí na tabela. O grupo do potássio alto também teve menos terapia apropriada do CDI ou TV sustentada, que foi de 15,3% contra 20,3% no grupo que não estava tratando com potássio. Menos hospitalização por arritmia também, menos hospitalização por IC, e também não houve diferença de mortalidade global isolada, mas embora a tendência fosse favorável. Aqui, então, falando um pouquinho das curvas, essa primeira curva do slide A fala sobre o desfecho composto primário, e a gente pode observar que teve 136 eventos no grupo com potássio alto contra 175 no grupo controle. E, como eu já disse, o hazard ratio foi de 0,76 e o intervalo de confiança de 0,61 até 0,95 e um P de 0,01. Isso indica redução estatisticamente significativa do risco. Então, se a gente reparar na curva, ao longo do tempo, a diferença entre os grupos vai aumentando, mostrando que teve um efeito consistente. Já aqui embaixo, no B, mostra a mortalidade por qualquer causa, e a gente pode ver que o intervalo de confiança, ele cruza o 1. Então, a diferença não é estatisticamente significativa. Ou seja, apesar de uma tendência para menos mortes no grupo do potássio alto, não podemos afirmar que o efeito seja real, sendo que as curvas praticamente se sobrepõem. Já no C, que vai avaliar a terapia adequada do CDI e taquicardia ventricular, ele foi estatisticamente significativo, porque o hazard ratio de 0,75, o intervalo de confiança ele não cruza o 1. Ou seja, manter o potássio em níveis normal para alto reduziu em 25% o risco de eventos arrítmicos tratáveis. E as curvas se separam gradualmente, mostrando o efeito consistente aí ao longo do tempo. Aqui são outras características, né? Então, no slide D também está avaliando a hospitalização por arritmia cardíaca e mostra que o grupo com potássio normal para alta, ele teve 40 internações contra 64 no grupo controle. Então, teve uma redução significativa aí de 37% no risco de hospitalização por arritmia. Então, as curvas, elas começam juntas e aí elas vão se separando ao longo do tempo, que também mostra um efeito consistente. E no slide E, na tabela E, na curva, mostra a hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, a gente vê que teve 21 eventos no grupo
que estava fazendo a reposição de potássio, contra 33 no controle. E o hazard ratio ficou entre 0,64. A diferença ela não foi estatisticamente significativa por conta do intervalo de confiança, que também cruzou 1. Então, as curvas elas quase se sobrepõem e indica que o benefício principal está mais relacionado aí às arritmias do que à insuficiência cardíaca. Aqui a gente tem uma tabela de comparação entre os subgrupos e nós podemos perceber que a maioria dos quadradinhos, eles estão à esquerda da linha 1, o que sugere um benefício consistente nos diferentes grupos. Em alguns grupos, como mulheres ou pacientes com insuficiência renal, o intervalo de confiança ele cruza o 1. Só que não houve interação significativa. Então, reforça que o efeito foi uniforme aí nos subgrupos e na população estudada. Falando um pouquinho sobre a segurança, então, a incidência de hipercalemia ou hipocalemia foi semelhante entre os grupos. Hospitalizações relacionadas a distúrbios eletrolíticos ou insuficiência renal foram raras e não houve óbitos relacionados ao tratamento. Então, a estratégia mostrou-se segura com um monitoramento adequado. E, então, o podcast demonstrou que elevar o potássio sérico de pacientes de alto risco para a faixa alta da normalidade reduziu eventos arrítmicos e hospitalizações, e não aumentou complicações graves. O benefício ele não pareceu depender de alcançar exatamente 4,5 a 5, sugerindo que também pode ser que o efeito pode estar relacionado a evitar níveis baixos de potássio. E entre as limitações, esse estudo ele incluiu apenas pacientes com CDI, então a gente não sabe se o benefício se estende a esses pacientes sem CDI. E foram excluídos pacientes com insuficiência renal com taxa de filtração abaixo de 30. Logo, a segurança na doença renal também não é certa. E o estudo foi conduzido apenas na Dinamarca, com a maioria dos pacientes europeus. O estudo foi aberto, pode ter introduzido viés, e embora os desfechos tenham sido avaliados aí por um comitê independente. Então, concluindo, o podcast, ele trouxe para a gente a informação de que elevar o potássio para essa faixa alta da normalidade em pacientes com CDI reduziu significativamente o risco de TV sustentada, de terapias apropriadas do CDI, hospitalizações por arritmia ou IC, e também de morte. É uma estratégia que é relativamente simples, barata, e quando monitorada, é segura, com potencial para influenciar a prática nossa clínica e no manejo das arritmias ventriculares. Então, o trabalho, ele cumpriu aí a maioria dos objetivos, a não ser pela condição aberta, porque aí a condição cega não foi contemplada. Beleza, Gil, parabéns mais uma vez pela apresentação aí. A parte boa de a gente acabar de sair de um congresso aqui, mesmo a gente fazendo highlight lá, batendo 5 de uma vez, vai sobrando bastante artigo legal para a gente comentar, né? E o interessante do podcast é que ele reforça um dogma da cardiologia, né? Acho que mesmo antes de vocês entrarem na residência, vocês já tinham ouvido falar que é potássio acima de 4, magnésio acima de 2, né? Ainda mais eu que fiz arritmia, assim, sempre bati em cima dessa tecla. No ano passado, a gente teve um revés nesse cenário, que foi um estudo chamado Tart Case. Eu sempre mando para vocês quando vocês passam lá na UCO, mas aí foi num contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, para prevenção de FA, né? E aí a gente achava que manter acima de 4 talvez reduziria FA e viu que, na verdade, não teve diferença, que o problema seria deixar abaixo de 3,6, né? E aqui a gente pega um outro contexto, né, como a Gil colocou, um paciente com CDI, aí para prevenção de arritmia ventricular, e para esse cenário de avaliação da arritmia, reduziu tanto a hospitalização por IC, mas principalmente choque apropriado por CDI, né?
O que chama atenção, quando eu parei para ler, eu fui até ver certinho as contas, porque ele se propôs a manter o potássio acima de 4,5, e na verdade não conseguiu, ficou na média 4,3, né? Mas mesmo assim foi considerado um estudo com poder significativo para isso, né? Nas revisões ali de metodologia, o que talvez possa se questionar é que ele não teria poder significativo realmente para mostrar redução de mortalidade, que aí talvez ele precisaria de mais eventos, mais tempo acompanhando. Quanto ele ficou com potássio em média de quanto? Ficou de 4 contra 4,3. Pequena diferença, né? E mesmo assim mostrou o benefício, né? Então, assim, acho que reforça o dogma, lógico que tem que avaliar todo esse contexto, né, de paciente que já com CDI, ou seja, um paciente que tem um risco maior de arritmia ventricular, não é para todo mundo, tomar cuidado principalmente com o paciente renal crônico, que tende a fazer uma hipercalemia, né, e que não foi incluído neste cenário, mas acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, não sei se o Zaror quer, Natália, alguma consideração? Então, eu ia levantar justamente isso, né? Que lembrar que o paciente que tem CDI, paciente que tem disfunção cardíaca, a chance de ele ter síndrome cardiorrenal é alta, tá? Então, cuidado com você colocar ou tentar forçar o potássio subir, sendo que esse potássio pode subir por conta própria, né? Então, lembrar desse contexto de disfunção renal, lembrar que na Dinamarca você vai ter um acompanhamento muito mais próximo, né, do que aqui no Brasil, principalmente no contexto de SUS. O paciente vai voltar com 6 meses, como que eu vou colocar potássio para ele se eu não vou ficar acompanhando, entendeu? Então, importante saber disso. Claro, você tem que ter na cabeça que é interessante manter o potássio ali, em torno de 5, 4,5, 5, né? Mas cuidado também, forçar esse potássio subir demais, né? E aí você vai ter os efeitos contrários. Só um ponto, eu não conheci o estudo, mas quando começou a falar da descrição do estudo, você, com o tempo, vendo, né, estudos, eu passou pela minha cabeça, falei, esse estudo deve ser escandinavo, né? Por quê? Ou escandinavo ou japonês, né? Porque eles têm uma preocupação real com benefício de fato para o paciente. Não tem tanto essa veia mercadológica, né? Eles se preocupam com, por exemplo, potássio, né? Então, eu falei, deve ser escandinavo. E aí, mantei em cima, né? Foi dinamarquês. Uma coisa que é interessante, professor, que eu tinha anotado aqui, agora que eu estava lendo, se eu deixei algo para trás no meu comentário, é que quando você vê lá o desenho do estudo, a minoria dos pacientes fez suplementação, tipo assim, usar uns low carb para aumentar esse potássio. Foi 85% baseado só em dieta e uso de espirulactona. E aí talvez compense para a gente levantar uma questão aí, né? A gente sabe que o antagonista mineralocorticoide, ele acaba reduzindo fibrose muscular, né? Então, será que essa redução de arritmia não foi às custas desse poder aí de redução de fibrose do antagonista mineralocorticoide, que foi usado 75% das vezes, né? A gente tem aí uma evidência robusta, inclusive da finerenona reduzindo o FA no Fine Arts. A gente sabe que nos estudos do Éfesos, o ênfasis com eplerenona, né? Todos reduziram morte súbita, é uma medicação antiarrítmica, né? Então, eu acho que é um ponto que eu tinha anotado aqui para comentar e acabei esquecendo. Talvez, inclusive, será que a gente não está trabalhando com dose muito baixa, né, da spironolactona e plerenone, né? Será que uma dose padrão cirrose não seria mais interessante, né? Mais um ponto para se pensar. A gente vai fazer mais alguma consideração? Não sei se a Nath está aí ainda, se os meninos querem perguntar alguma coisa. Bom, acho que é isso então, gente. Giovanni, obrigado mais uma vez, parabéns pela apresentação, obrigado, professor, pela colaboração aí. Na semana que vem o Graciane vai falar do Triton, eu ainda tenho que escolher o outro artigo, Gustavo, estou devendo você, mas hoje eu mando sem falta. Vamos fazer elogio a Giovana, muito bom, tá, Giovana? Objetividade, falou sobre todas as
partes que têm que ser ditas, tá? Então, é isso, tá? Chega num ponto aqui que a gente não precisa ficar se preocupando tanto com a metodologia em relação a explicar, né? Porque a gente parte do princípio que aqui todo mundo já está, pelo menos, andando em velocidade cruzeiro, né? Então, a ideia aqui é isso aí mesmo, objetividade de discutir de fato o que apresentou o trabalho. Obrigada, professor. Obrigada, Janine. Bom dia aí para todos.